Buenas, pessoal! Sou o professor Iago Portela, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e trago para vocês a resolução da prova de Matemática do processo seletivo dos colégios da Universidade Federal de Santa Maria 2022. Convido a vocês que não são inscritos aqui no canal a se inscreverem. Tem muita questão aqui de concursos que vai ajudar vocês a aprenderem matemática. Tem alguns vídeos de matemática, sim, matemática pura, que vai te ajudar a melhorar o teu desempenho na prova de matemática dos colégios da universidade. Temos a resolução de duas provas anteriores a essa, de 2019 e 2018. Então, pessoal, dá o teu like, deixa aqui o teu like para contribuir com o canal e ajudar a gente a melhorar aqui no YouTube. Vamos lá, primeira questão? Então, aqui, primeira questão. Neil, um fulano aqui, epidemiologista britânico, afirmava que a parcela das pessoas que não são susceptíveis à Covid-19 pode chegar a 80%. Então, olha só, já vamos tirar os dados aqui, ó. Vamos pegar aqui as pessoas. População mundial, né? Então, nós temos aqui, ó, as pessoas que não são susceptíveis ao Covid-19 pode chegar a 80%. Então, não susceptíveis, nós temos aqui 80%. Certo? E que cerca de 80% das pessoas susceptíveis ao Covid-19 seriam rapidamente infectadas. Então, ó, as pessoas susceptíveis, é uma palavra meio esquisita, né? Susceptíveis, elas são, então, 80% das pessoas susceptíveis. Então, olha só. Aqui é que está a malandragem da questão. 80% das pessoas não são susceptíveis, porém 20% são susceptíveis. Desses 20%, olha só, 80% é o dado que está dando aqui, ó, seriam rapidamente infectadas. Ó, rapidamente infectadas, certo? Infectadas, ok? E aí, de 0, entre os infectados, certo? Entre os infectados, olha só, nós teríamos que de 0,5% a 1% morrem, certo? Morreriam. Com base nessas informações, podemos afirmar que numa população de 200 mil habitantes, tá? População, 200 mil habitantes, ó. A quantidade de pessoas que iriam morrer, segundo esse cientista, estariam na faixa entre, olha só. Então, seriam uma população de 200 mil pessoas. Quantas morrem? Então, o que a gente tem, ó? Que dessas população de 200 mil, 20% são suscetíveis. Ó, susceptíveis, certo? Então, o que tu tem que fazer primeiro? Calcular quanto é 20% de 200 mil. Então, vamos lá, 20% de 200 mil. Como é que eu faço esse cálculo, professor? Seguinte, ó. Esse 20% tu transforma em 20 sobre 100. O D para a matemática é multiplicação, vezes 200 mil. Corta esses dois zeros com esses dois aqui. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 20% das pessoas susceptíveis à Covid-19 são 40 mil pessoas. Dessas 40 mil pessoas, o que a gente tem? Ó? Seriam rapidamente infectadas 80%.
certo? Que seriam infectadas, 80%. Então, tu tem que calcular quanto que é 80% de 40 mil. A questão é meio enrolada mesmo, né? A banca, ela começou matando a pau aqui, né? Ela não começou assim, sendo legalzinha, vamos incentivar o pessoal a fazer a prova. Não, eles começaram, vamos incentivar o pessoal a largar de mão. Então, retomando, ó, 80% da população não seriam infectados, não são susceptíveis a Covid-19. 20% são. Então, nós calculamos inicialmente, ó, quanto que são as pessoas susceptíveis a Covid-19, que são 20%. Então, calculamos 20% de 200 mil, que deu quanto? 40 mil. Esses 40 mil são susceptíveis à Covid-19. Desses 40 mil, 80% seriam rapidamente infectadas. Então, nós precisamos, para saber quantas pessoas morreriam, tu tem que calcular quantas pessoas seriam rapidamente infectadas. Então, tu vai calcular quanto é 80% de 40 mil. Ó, 80 sobre 100 vezes 40 mil. Cancela alguns zeros aqui, ó. Esse zero cancela com esse com esse. E aí ficou 80 vezes 400, certo? 8 vezes 4, 32. Aí os zeros, ó. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então dá 32 mil pessoas são rapidamente infectadas, ok? Quantas morrem? Muito bem. Então nós temos que calcular, ó. Quantas morrem? Nós temos que calcular quantas que morrem, né? De 0,5% a 1%. 0,5% é a metade de 1%. Então, vamos calcular aqui, ó, 1% de 32 mil. Ok? Se o professor subir aqui um pouquinho a folhinha, ó. 1% de 32 mil é 1 sobre 100 vezes 32 mil. Corta os dois zeros, vai dar 320. Então, ó, 1% de 32 mil, vamos aqui, ó, 1% da população que morre equivale a 320. 0,5, tá falhando a caneta, né? Por cento da população também morre. 0,5% é a metade de 1. A metade de 320, tu pode dividir por 2. Vai dar 160. Então, a quantidade de pessoas que morrem em detrimento à Covid-19 está entre 160 e 320 numa população de 200 mil habitantes. Aí, o que a banca, queridíssima banca, fez, ó? Ela colocou valores diferentes, certo, pessoal? Ela colocou alguns valores diferentes do teu resultado, tá? Ela colocou ali, ó, estaria na faixa entre, ó. Aí tu vai olhar aqui, ó, letra C, 150 e 350. Ó, fica abaixo do 160 e acima de 320. É a faixa que vai se enquadrar. Opa! Letra C é a faixa que vai se enquadrar, então, essa quantidade de mortes aqui, tá? Certo, pessoal? Então, retomando aqui esta resolução de questão, tá? Que a banca colocou aqui, ó. Tu tem uma população. 80% dessa população são susceptíveis à Covid-19, 20% não. Desses 20%, 80% são infectadas rapidamente. Desses 80% que são infectadas, 0,5% a 1% morrem. Muito que bem. O que a banca pede? Quantas pessoas morrem, mais ou menos, né? Numa população de 200 mil habitantes. Então, o que tu tem que fazer aqui, ó? Tu tem que pegar esses 200 mil habitantes e calcular quanto que é 20% deles. 40%. 40 mil, desculpa. 20% das pessoas que são susceptíveis
20% das pessoas susceptíveis à Covid-19 é 40 mil pessoas. Só que, desses 20%, 80% são rapidamente infectadas. Tu vai calcular quanto que é 80% de 40 mil. Calculou 80% de 40 mil, ó, 32 mil. Aí tu calcula, tu tem o número de pessoas, ó, infectadas, rapidamente infectadas. Aí tu vai calcular, ó, 1% de 32 mil, que dá 320. 0,5%, 160, que é a metade, né? Metade de 1% é 0,5%. Então, a metade de 320 é 160. Então, qual é a faixa de pessoas que morreriam numa população de 200 mil pessoas? Entre 160 e 320. E aí a banca te dá aqui como resultado entre 150 e 350, porque é uma estimativa, né? Então, a banca não deixa de estar errada aqui nessa situação. Ok, pessoal? Então, questão 13, primeira questão da banca, da prova, a banca começou judiando, matando a pau, ok? A questão 14, minha gente, foi anulada, tá? Então, a gente nem vai chegar nela. Partiu questão 15? Então, aqui a questão de número 15, olha só. Se dividirmos uma circunferência pelo seu raio igual a 5 centímetros, tá? E unirmos os pontos em sequência, obtemos um hexágono regular. O que é um hexágono regular? Todos os lados desse hexágono têm a mesma medida. Regular, com pontos nos vértices A, B, C, D, E e F. Conforme essa figura aqui, né? A área em centímetros quadrados do triângulo formado pelos segmentos que une os pontos, ó. Vamos lá, então, ó. Os pontos AB e ABE. Então, vamos desenhar aqui, ó. AB e o E, né? Então, vai puxar aqui e aqui, certo, pessoal? Então, vai dar aqui, ó. Esse triângulo aqui que está sendo pedido é um triângulo retângulo, ok? E aí? E agora, professor? Como é que a gente resolve essa área desse triângulo retângulo? O que tu sabe da área do triângulo? A área igual a base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo, ó, posso pegar esse lado aqui, que é o AE. Vou chamá-la de X porque eu não conheço. Esse lado aqui não tem nada a ver com base, né? Mas, olha só, conheço a medida dele. Por quê? Porque são 2 vezes o raio, ó. Então, essa medida toda aqui vai dar quanto? Vai dar 10, porque o raio aqui é 5, aqui é 5, então vai dar 10. Esse lado aqui, ó, eu conheço a medida dele, que eu sei que é a medida do raio mede 5 também, porque é um hexágono regular. Então, todos os lados desse hexágono têm a mesma medida e a medida é igual ao raio. Então, eu tenho que calcular quem é o x, ok? Para calcular quem é o x, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Que coisa feia escrever Pitágoras com letra minúscula, né? Pitágoras, ok? Então, a questão aqui, ela puxa teorema de Pitágoras. Olha só, vai ficar 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual ao cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, mais o x ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, 100, igual 5 ao quadrado, 25, mais x na 2. Passo 25 diminuindo, vai ficar x na 2 igual 100 menos 25. Tá? Aqui, pessoal, como é uma igualdade, eu posso escrever esse lado primeiro, depois eu escrever o outro, tá? É uma igualdade, eu só troquei de lado aqui. Então, fica x ao quadrado igual 100 menos 25, 75. Para calcular o valor de x, extrair a raiz de ambos os lados. A raiz de x ao quadrado. Corta o expoente com o radical, fica x igual raiz do 75. Não tem uma raiz exata, então eu faço a decomposição do 75
em fatores primos, ó. 75 dá para dividir por 5. 75 dividido por 5 dá 15. 15 dá para dividir por 5, que dá 3. 3 só divide por 13. Então, vai ficar, ó, raiz. 5 vezes 5, 25. Então, 25 vezes 3. E a raiz do produto é o produto das raízes. Então, posso extrair a raiz do 25, 5. E a raiz do 3? Fica indicado, ó, raiz de 3. Portanto, minha gente, x, ó, essa parte aqui, que seria a base, é 5 raiz de 3. Ok? Vai ficar... O que eu quero retomar aqui, ó? O 75, que eu fiz a decomposição, poderia escrever como raiz de 5 ao quadrado vezes 3, tá? E aí corta o expoente com o radical, fica 5. O 3, como não tem raiz exata, raiz de 3, tá? Seria outra forma de resolver também. Então, tem o valor da base, que é x, vamos lá. Altura igual. Base, quanto que é a base? A base é, 5 raiz de 3, vezes a altura. A altura é 5 sobre 2. Então, a área vai ser 5 vezes 5, 25. Vezes raiz de 3, que eu deixo indicada, sobre 2. E aí, deu isso aqui, ó. 25 raiz de 3 sobre 2. Alternativa D de Dinamarca. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, era necessário enxergar o triângulo ABE, né, que é um triângulo retângulo. A fórmula do cálculo de área é essa fórmula, base vezes altura sobre dividido por 2, né? Nós temos aqui, teria que entender que o segmento BE mede 10 centímetros, porque é o diâmetro, né? São um raio aqui e outro raio. Como o raio mede 5, 5 mais 5, 10. Esse lado aqui, ó, é a medida do raio, 5 centímetros. Então, quanto mede esse daqui? Esse raio aqui, ou melhor, esse segmento AE, tu tem que calcular, né? Através do teorema de Pitágoras. E aí, tu chega aqui, x, que é a base, 5 raiz de 3. Substitui na fórmula, 5 raiz de 3 vezes 5, dividido por 2. Então, 5 vezes 5, 25. Raiz de 3 sobre 2. Alternativa D de Dinamarca. Certo? Então, a questão de número 15 exigiu que tu interpretasse a figura, cálculo de área do triângulo, certo? E teorema de Pitágoras. A questão de número 18. Olha só, essa questão aqui é uma sacada fantástica que tem que dar para resolver ela. Sacanagem da Barca Saban, que de vocês, minha gente, ela é sacana. Opa, só ajustar aqui o foco. Olha só. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. Então, a reta R e a reta S são paralelas. O ângulo A, esse ângulo, mede 115 graus. O ângulo C, aqui, 40. Com base nesses dados, podemos afirmar que o ângulo B, em graus será D. Então, chama ele de X. Bah, professor, como é que eu calculo agora? Olha só a sacada que tu precisa dar aqui. Vou até focar aqui na figura, ó. Qual é a menor distância entre duas retas paralelas? É uma perpendicular. Então, tu tem que marcar aqui, ó, uma reta perpendicular para fechar o quadrilátero, tá? E aí tu sabe o quê? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, ó. Então, ó, soma dos ângulos internos do quadrilátero é igual a 360 graus. Então, olha só, aqui mede 90. Logo, aqui dentro também mede 90. Então, 90 mais 115 mais x. E esse lado aqui, ó. Como aqui, ó, tu tem, ó, uma reta. Vou até dar uma esticadinha na reta S aqui, ó. Marcar a reta S aqui um pouquinho maior, ó. Tu tem a reta S, tá? Tu marcou uma perpendicular aqui, ok?
Se esse ângulo, aqui ó, esse ângulo mede 90, o ângulo oposto à perpendicular também mede 90. Só que esse ângulo pequenininho aqui, ó, mede 40, ó, que é o ângulo C, tá? Logo, o restinho aqui, ó, que falta para 90 é 50. E agora a gente matou a jogada, porque daí tu vai fazer, ó, x mais 50 mais 90 mais 115 tem que dar quanto? 360 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, aqui, x ao quadrado, que é o ângulo B, né? Opa, x ao quadrado, nada. O que eu estou colocando x ao quadrado? X, que é o ângulo B, mais 50 mais 90 mais 115 vai dar 255 graus. É igual a 360. Passo 255 para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar x igual 360 graus menos 255 graus. X é igual a 105 graus. Portanto, minha gente, a resposta correta é a alternativa E de Equador, tá? Então, aqui, uma questão, né, que envolvia a geometria plana, né? Questão ali básica das retas perpendiculares, retas paralelas, né? A menor distância entre duas retas paralelas é uma reta perpendicular. E essa reta perpendicular forma com as paralelas ângulos de 90 graus, tá? Fechou o quadrilátero aqui, e aí o que tu sabe? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360 graus. No mais, correr para o abraço, agora fazer a continha aqui. Soma os ângulos internos, igual, ó, somei os ângulos internos, igual a 360 graus. Resolve a equação do primeiro grau, chegou ao valor de x, ok? Essa questão aqui, ó, qual era a grande sacada? Entender, era essa reta perpendicular aqui, certo? Perpendicular. Essa era a grande sacada dessa questão, ok? Partiu, próxima questão. Questão de número 17. A figura a seguir, esta figura, apresenta um paralelogramo regular, significa que todos os lados têm a mesma medida, em que cada semidiagonal, ó, semidiagonal, vai do cantinho até o meio, semidiagonal. Cantinho, do meio até o cantinho, semidiagonal. Vértice, né? Eu sou acostumado, pessoal, a explicar de uma maneira mais fácil possível, né? Então, o cantinho aqui que eu me refiro é o vértice, né? Do vértice até o meio, semidiagonal. É representado por uma expressão algébrica. Podemos afirmar que suas diagonais, ó, diagonais medem. Então, olha só. Aqui, pessoal, tem o y, tá? Deixa eu ver aqui. Dá uma aproximada aqui, ó. Olha só. Tu tem aqui, ó, x, y. Então, o que a gente corre o risco aqui, ó? Tu não quer calcular apenas o valor do x e y. Tu tem que calcular o valor de toda a diagonal, tá? Além de calcular o valor do x e y, tem que calcular o valor da diagonal. Então, vamos aqui, voltando. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Seguinte, ó. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Essa diagonal aqui vai ser, ó. Outra propriedade, uma questão muito importante, ó. Como é um paralelogramo regular, ele divide as diagonais, ó, o ponto médio aqui, ó, ele corta essas diagonais ao meio. Então, o que a gente tem, ó? Que 6y mais 4 é igual, ó, a essa semidiagonal aqui, ó, a 2x mais 28. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Que 2x no outro lado, ó, tu tem, ó, que 2x é igual
Ó, a 4y mais 10. 4y menos 10, desculpa, menos 10, beleza? Então, o que que a gente tem? A gente tem o valor do 2x, e aqui tu tem 2x. Então, no lugar do 2x, tu vai colocar o 4y menos 10 e vai calcular o valor do y, olha só. Vai ficar, então, ó, 6y mais 4 igual, no lugar do 2x, ó, 4y menos 10. Substitui tudo, não precisa fazer nada de multiplicação, tá? Mais 28. E aí vai ficar, ó, 6y mais 4 igual 4y, 28 menos 10, 18. Positivo. E olha só, como é que o professor ensina a resolver esse tipo de questão aqui no canal? Eu tenho que ter y igual a alguma coisa. Então, esse 4 aqui tem que sair do primeiro membro. O que a gente faz, ó? Eu diminuo 4 na primeira equação, no primeiro membro e 4 no segundo, tá? Sempre com os termos semelhantes, tá? Cuidado com a igualdade. Ó, diminuo 4 aqui e 4 do 18. Esse 4y, teu professor na escola ensina a tu passar diminuindo para o primeiro membro. O que que o professor gosta de ensinar aqui, ó? Eu diminuo 4y aqui. Se eu diminuo 4y no segundo membro, diminuo 4y no primeiro. E olha só. 6y menos 4y, 2y. 4 menos 4, ó, 0. Igual. 4y menos 4y, ó, 0. 18 menos 4, 14. Portanto, y igual a o 2. Tá, eu vou ensinar assim. 2 passa dividindo. Então, 14 sobre 2. Y igual a 7. Beleza. Calculei o y. Vou agora calcular o x, ó. Então, é 2x igual a 4 vezes o y, 7 menos 10. 2x igual 4 vezes 7, 28. Menos 10 dá 18. Então, 2x igual a 18. O que que o professor ia ensinar que eu vou ensinar aqui, ó? Tu pode fazer que nem aqui, ó, passar dividindo. Ou então, tu divide os dois lados por 2, ó. Tá? Tá multiplicando por 2, divide por 2. 2 dividido por 2, 1. 1x. 18 dividido por 2, 9. Se tu observar, o que que tem aqui, ó? 7 e 9 na letra E. Muito Iago da vida marcou a letra E, mas não é isso que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo, ó? Ela está pedindo a diagonal, certo? Então, minha gente, o que que tu vai ter que calcular? Tu vai ter que calcular a diagonal, ó. O professor vai subir aqui um pouquinho a folha, tá? Olha só. Não podemos perder de vista isso aqui, ó. A diagonal, ó, BD, tá? Então, vamos lá. Diagonal BD. Lá na prova, tu faz do teu jeitão. Aqui o professor está sendo bem didático, ó. Ela é 6y mais 4 mais, ó, vou somar tudo, ó. 2x mais 28, ok? Então, substituir aqui, ó. 6 vezes 7 mais 4 mais 2 vezes o x. 9 mais 28. 6 vezes 7, 42. Mais 4. 2 vezes 9, mais 18, mais 28. 42 mais 4, mais 18, mais 28. Isto tudo vai dar, 92. Portanto, ó, a diagonal BD é igual a 92. Não diz se é centímetro ou milímetro, né? Não diz nada. É 92. E a diagonal, ó, AC. Diagonal AC. Tá? Aqui é a outra diagonal.
ela não é igual à primeira, tá? Então, vai ser 2x, ó, esse lado é 2x, opa, esse pedacinho aqui, ó, essa semidiagonal é 2x, a outra é 4y menos 10, então, ó, mais 4y menos 10. Então, no lugar do x, 9, então, 2 vezes 9, mais 4 vezes o y, 7 menos 10, ok? 2 vezes 9, 18, mais 4 vezes 7, 28, menos o 10. 18 mais 28 menos 10 vai dar que a diagonal AC é igual a 36, né? Deixa eu ver aqui com os meus alfarrábios. 36? 36. Certo, pessoal? Então, a diagonal, ó, essa diagonal BD mede 92. E a diagonal AC, 36. Portanto, a alternativa correta é a letra B de Brasil, certo? Uma questão, assim, bastante longa, né? Ela exigiu a equação do segundo grau, do primeiro grau, estou resolver aqui duas equações do primeiro grau. Lembrar da propriedade, né? Que as semidiagonais que um paralelogramo regular, né? As suas diagonais são divididas ao meio pelo ponto M, né? Aquele ponto de encontro aqui. Então, quando eu traço as diagonais, esse ponto aqui divide elas ao meio, certo? Então, essa semidiagonal é igual a essa, e essa semidiagonal é igual a essa, ok? E aí a resolução da equação. O que não pode confundir é que elas tenham a mesma medida. Isso não, né, minha gente? Então, pessoal, partiu o próximo aqui.